Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal do Invest Júnior, meu nome é Ícaro Simili, sou diretor de P&D e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como movimentou o mercado no mês de maio e um pouquinho das perspectivas que a gente tem para o mês de junho. Vamos falar um pouquinho de BOV, de SML, um pouquinho dos indicadores que a gente tem para conversar. Falando um pouquinho de BOV, nesse mês de maio, se a gente considerar aí desde o dia 3 do mês anterior desse mês até o nosso dia 1º de junho, que é o dia da gravação desse vídeo, a gente tem uma valorização de 8,42% desse índice. A gente pode analisar isso em alguns cenários. O primeiro cenário que a gente tem é a capitalização das empresas. Quando a gente olha desse ponto, a gente vê que as empresas, como o índice em si se valorizou, ele está dizendo que as empresas no geral se valorizaram. Então, quando a gente vai analisar o Ibov, vai entender um pouquinho do movimento dele, a gente tem que ter noção que ele está resumindo ali o principal movimento que aquelas ações fez no mês. Então, você tem o Ibov subindo, você tem um mercado mais confiante, o mercado subindo mais, e entrando nesse lado de confiança, da confiança do investidor, quando você tem um Ibov subindo, você atrai mais a atenção dele, a confiança dele para deixar o dinheiro alocado naquele tipo de investimento. A gente tem vários tipos de investimentos hoje, desde renda fixa, renda variável, e quando a gente traz esse crescimento do Ibov, a gente traz uma atração maior para as ações. Então é bom observar isso também. E a gente tem um ponto de vista da atração ao investimento, de se propor ao risco. Quando você tem um índice como o Ibov crescendo muito, o investidor está muito mais a fim de se propor ao risco, porque ele sabe que a chance de ganhar dele é maior, ele está numa tendência de alta, então o crescimento do Ibov é muito positivo e sobre esse mês a gente teve esse crescimento de 8,42%. Trazendo agora um segundo parâmetro, a gente pode analisar também o índice SMLL, ou popularmente conhecido como Small Caps. O Small Caps é um índice que ele é calculado sobre algumas regras específicas da B3, ele tem um manual próprio para ele, mas ele reflete principalmente empresas que têm uma volatilidade maior, ou seja, que não são grandes o suficiente, como a gente pode trazer uma grande como a Petrobras, grande como o Itaú, por exemplo, que independente da variação de entrada ou saída de capital delas, vai variar pouco, são empresas que tendem a variar mais. E esse índice reúne essas empresas que variam mais, que têm uma volatilidade maior, e faz esse cálculo em cima disso. Nesse mês de maio aí, considerando também dessa data desde o dia 3 até o dia de hoje, dia 1 de junho, a gente teve um crescimento desse índice de 16,64%. E a gente pode unir essa análise junto com a do Ibovespa, porque se a gente teve um crescimento positivo do Ibovespa, teve um grande crescimento das small caps, a gente consegue medir o quanto realmente do Ibov esse crescimento veio de grandes empresas, ou seja, empresas de peso que normalmente já vão puxar o índice para cima ou para baixo, como eu falei, Petrobras, Itaú, Bradesco, a Vale, ou se esse crescimento veio de empresas menores, empresas que têm uma volatilidade maior, que têm um preço de mercado mais baixo, mas que subiram muito. Nesse mês a gente pode afirmar que esse grande crescimento da B3 veio dessas empresas, principalmente por causa do arcabouço fiscal, que é um tema que a gente vai comentar um pouco mais nesse vídeo quando a gente for falar da macroeconomia. Mas é muito legal a gente analisar os small caps também e ter em mente que ele cresceu muito nesse mês. Pode ter uma perspectiva do mês seguinte positiva também. Bom, galera, trazendo um pouquinho agora sobre índices sem ser 100% focado em ações, como foi o de Small Caps e o do Ibov, vamos falar um pouquinho do iFix. A iFix é um índice voltado mais para fundos imobiliários, então ele mede um pouco mais. Ele também reflete o desenvolvimento de fundos no geral, mas ele é composto pelas ações, pelos os papéis de fundos imobiliários negociados na B3. Esse índice, nesse mês, ele também cresceu, nesse mesmo período que a gente está considerando, mais ou menos 5,1% nesse último mês de maio. Isso mostra também que os fundos e os investimentos, fora 100% ações, dedicados 100% em ação na renda variável, também cresceram junto com o Ibov. Então estão acompanhando o movimento do Ibov, tiveram uma boa participação, um impacto positivo. Aí tanto eles foram impactados com o crescimento do Ibov, quanto eles impactaram ainda mais. Então para quem investe aí em fundos imobiliários, saibam esse último mês ser positivo. Isso gera uma perspectiva também positiva para os próximos meses. Bom, falando um pouquinho agora da taxa Selic, que talvez de todos os indicadores que a gente pode trazer hoje aqui, um dos que a gente mais está analisando para os próximos meses, os impactos, os movimentos. Por quê? A taxa Selic é a principal taxa de juros do Brasil hoje. O juro, tanto que os bancos oferecem para você aí que vai fazer um empréstimo, que vai comprar uma casa, eles seguem a taxa Selic, quanto para a gente que gosta de operar no mercado financeiro, é um operador de mercado financeiro, e precisa analisar o quão esse juros está alto ou baixo para entender a lógica dos agentes, de quem está operando, se vão querer comprar mais, se vão querer vender mais. Basicamente,
quando a taxa de juros está muito alta, os agentes tendem a manter o dinheiro mais em investimentos tradicionais, que são realmente baseados na taxa de juros e não querem o risco. Porque se o juros está alto, por que você vai se propor o risco do mercado financeiro, por exemplo, se ele está pagando menos? Se ele está com uma taxa de rendimento menor, por exemplo? Não compensa. Então os agentes tendem a manter o dinheiro mais em investimentos tradicionais, de renda fixa, que seguem basicamente a taxa de juros. Quando esse juros está muito baixo, ou seja, você deixar dinheiro guardado não está rendendo, o agente tende a aumentar o volume de negociações. E aí a bolsa tende a valorizar. Agora, analisando realmente o cenário real que a gente tem, a taxa Selic do Brasil está em 13,75% de juros, essa taxa, e ela está intacta desde o ano passado. Desde o mês de agosto do ano passado, a gente está com essa taxa intacta, sem nenhuma modificação, basicamente. E isso é um cenário positivo para quem estava operando, pois não tinha muitas volatilidades em cima dessa taxa, não tinha muitos impactos pelo movimento dessa taxa. No entanto, agora a gente está num cenário de transação entre essa taxa alta para começar uma redução dessa taxa. Ela ficou muito tempo em um patamar alto, o patamar de 13,75 é considerado muito alto. E fechando agora o cenário do arcabouço fiscal, a gente tem uma perspectiva que esses juros possam começar a baixar. Tanto para poder inserir mais dinheiro, injetar mais dinheiro nos mercados financeiros e na economia no geral, que você abaixa os juros, você vai estar injetando cada vez mais dinheiro, e também como forma de corresponder a toda essa expectativa gerada sobre o arcabouço fiscal, que é a queda da taxa de juros. Então a gente tem esse movimento previsto aí, e tem que ficar muito atento nos próximos meses, na próxima reunião da Copom, que é quem decide essa taxa de juros. Então, pessoal, falando um pouquinho do IPCA, que é o nosso principal índice de inflação, vamos entrar um pouquinho agora em economia em si, analisar o movimento da economia, o que a gente sofre no dia a dia, né? O IPCA, como eu disse, é o principal índice de inflação que a gente tem no Brasil hoje, que a gente analisa. Hoje, o IPCA ele teve um crescimento nesse mês de maio, que saiu o IPCA 15, que é a prévia, né, do fechamento do mês, de 0,51. Foi o crescimento da inflação. No Brasil, a gente está considerando uma inflação controlada dentro dos ciclos inflacionários. É uma inflação controlada, mas ainda é uma inflação alta, pelo que a gente espera, pelo potencial que o país tem. A gente tem 0,51 em maio, mas no anual a gente tem 3,12 de crescimento anual dessa inflação. E é exatamente esse controle da inflação que está mudando as perspectivas do mercado. Nos últimos meses, antes de maio, o Ibov tinha caído e voltou a crescer, como eu disse antes, desse indicador. Mas é uma perspectiva de que esse indicador possa continuar subindo. O fato dessa inflação estar cada vez mais sendo controlada e entrando no índice. Se a gente comparar, por exemplo, com o crescimento do mês anterior, essa alta da inflação de 0,51%, ela é 0,06 ponto percentual abaixo da anterior, em relação à variação da anterior. Então já é cada vez mais uma queda desse índicezinho de inflação. Isso é positivo para o mercado, porque o investidor está vendo que o dinheiro dele está valendo mais a pena, está valendo mais, e ele vai querer aplicar para poder aumentar esse movimentação, esse crescimento do valor agregado que ele tem. Então ele vai cada vez mais querer aplicar porque a inflação está baixa. E isso é uma análise importante que a gente tem que ter também em mente. Bom, pessoal, para a gente fechar o nosso vídeo de resumão desse mês aí de maio, de índices, falando de inflação, falando de Ibov, falando um pouquinho do índice de small caps. E lembrando também que no próximo mês a gente vai fazer mais um desses para atualizar você, investidor, e explicar um pouquinho de conceitos, para você também entender um pouquinho da economia e também ver como que está a gente trazer os dados, trazer números. Então esse vídeo também vai ter no mês que vem. Mas para a gente fechar, eu queria trazer um resumão do principal acontecimento desse mês de maio e do mês anterior a esse, de abril também, que foi o arcabouço fiscal. A gente teve a aprovação recente do arcabouço fiscal, e no caso a aprovação do projeto, né? E agora a gente está passando um processo de aprovação de como ele vai acontecer, de alguns processos relacionados a ele, e a gente isso movimenta muito o mercado, principalmente quando eles estão esperando um número, principalmente quando a gente fala de queda. Quando o investidor está esperando muito um dado assim, ele está muito receoso, o mercado começa a cair, não porque eles estão desacreditados que aquela notícia vai ser boa ou vai ser ruim, mas sim porque ele quer tirar o dinheiro dele para, independente da notícia que venha, ele não seja afetado. Então ele começa a tirar dinheiro, começa a vender os ativos e o mercado vai caindo aos poucos. Obviamente muito pouco, né, porque eles estão receosos sobre qual vai ser o movimento, mas ele acaba retirando esse dinheiro. E isso foi muito visto agora em maio. A gente tinha uma perspectiva de crescimento até maior para o Ibov do que a gente teve
mas por conta dessa notícia, o mercado ficou mais desaquecido à espera realmente da aprovação. Vocês podem esperar isso, acho que eu diria até ao longo do ano todo, aí com esse tipo de movimento de aprovação de projetos de lei que envolvem a taxa de juros, que envolvem a inflação, como é o caso do arcabouço fiscal. E ele foi bem presente agora em maio e vai ser presente com certeza em junho. Então fica um insight para você, investidor, ficar atento a essas decisões. Show de bola? Mas aí, diz aí nos comentários, o que vocês acharam? Acha que o mercado vai crescer? Acha que o mercado vai cair? Acha que o arcabouço fiscal vai afetar muito a economia? Inflação, a gente falei um pouquinho da perspectiva de inflação. O que vocês acham? Vamos continuar nessa ondazinha de baixa? Vamos ter uma disparada? Taxa de juros, tem notícia vindo aí? Conta aí pra mim nos comentários o que vocês acharam, pra gente poder também ficar atualizado e construir esse conhecimento junto. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos pra cima.